Olá pessoal, olá meu amigo concurseiro, estou aqui com vocês hoje para falar sobre a resolução do CONTRAN, que é a resolução 466 de 2013, que dispõe sobre os procedimentos para o exercício de vistoria de identificação veicular. Vamos para a aula então. Primeiramente, pessoal, quando a gente fala nessa resolução, a gente precisa o quê? Saber o que significa a vistoria de identificação veicular. E a vistoria de identificação veicular nada mais é do que de responsabilidade dos órgãos de entidades executivas de trânsitos dos estados ou ainda do Distrito Federal. Lembrando que ela vai poder ser ainda realizada por pessoa previamente habilitada. Então, quem que pode fazer toda essa vistoria? A pessoa previamente habilitada, além dela, os órgãos e entidades executivos de trânsito, tanto dos estados ou ainda do Distrito Federal. Sobre vistoria, vocês sabem muito bem que a gente encontra o quê? A gente encontra o laudo de vistoria. Aí falaremos sobre o laudo, deixa eu apresentar antes de começar com mais informações, tem ainda os objetivos, o veículo sinistrado, quais seriam as implicações dele para essa resolução, competências e quais são as sanções que são impostas às empresas habilitadas, advertência por escrito, suspensão das atividades e cassação de credenciamento. Pois é, vamos lá então para a gente saber mais informações sobre o laudo de vistoria. Gente, o laudo de vistoria, onde que ele vai ter validade? Ele só vai ter validade no Sistema Nacional de Trânsito se ele for registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias. E a sigla é a seguinte, vou marcar aqui para vocês, ó. SISCSV. Então, que é a sigla que eu acabei de falar para vocês, tá? E então, a vistoria, ela tem um objetivo primordial. E um desses objetivos é o quê? É identificar a legitimidade da propriedade do veículo. Ou seja, ele é tão importante que seja vistoriado o veículo para saber quem de fato é o proprietário, tá? Aí que eu falei com vocês sobre o veículo sinistrado, suas implicações. Gente, é o seguinte... veículo sinistrado com laudo de perda total é vedada a vistoria de identificação veicular. Ou seja, deu PT no carro, galera, aí é vedado então que seja feita essa realização de vistoria, caso o veículo ele seja então sinistrado, tá? Agora, algumas competências que eu preciso trazer para vocês durante essa aula. Dentre as competências, eu quero chamar a atenção de vocês para os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do Distrito Federal. Ainda nessa parte de vistoria como competência, a gente pode destacar quem? Destacar a Denatran, além da pessoa jurídica de direito público ou ainda de direito privado. Já abro uma observação sobre a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Qual que é a observação? Elas estão habilitadas para emitir laudos de vistoria de identificação que sejam referentes à placa de veículos dos municípios abrangidos por sua habilitação ou ainda transferidos para os respectivos municípios, ou seja, é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, então há essa legitimidade, ela pode sim, se for nesse caso, das placas dos seus próprios municípios, ok? Sanções administrativas que são o quê? Que são aplicáveis às empresas habilitadas. Trouxe aqui 3 dessas sanções. O que a gente precisa saber então, pessoal? A sanção administrativa, ela leva em conta a gravidade da infração e a sua reincidência. Então, quando falamos em sanção, o que devemos pensar? A gravidade do ato, o que aconteceu, se a pessoa aí ela é ou não reincidente para o caso, tá? E vai implicar nas sanções que eu trouxe, advertência por escrito, suspensão das atividades, que pode ser a suspensão de 30, 60 e 90 dias, além da cassação do credenciamento. Essas irregularidades, essas 3 aí, elas são apuradas por meio de processo administrativo, tendo ainda a pessoa direito, claro, a ampla defesa e o contraditório. Lembrando, pessoal, que essas sanções, elas se estendem, as sanções aplicadas às pessoas jurídicas, elas se estendem também aos seus sócios. Então, isso é uma importante
informação, porque muitos pensam, o fato de ter sido cometido pela pessoa jurídica não vai se estender ao sócio, não. Permite com que se estendam sim aos sócios. Já que a gente falou sobre esses 3 tipos de sanções, você já deve estar curioso, porque no rol dessa resolução, entre os artigos, a gente encontra muitos incisos onde um diferencia o outro. A gente tem a diferença da advertência, suspensão e da cassação. Eu trouxe um slide para vocês na lousa digital, onde o que eu faço, gente, para você memorizar, já que são vários incisos dentro de 3 diferentes artigos, porque um é só para advertência por escrito, o outro é só para suspensão e o outro é só para cassação. Faça da seguinte forma: pegue o menor. Você que vai ter que estudar, tem concurso aí prestes a acontecer, você tem muita informação para ser gerida dentro do seu cérebro. Então você pegue, por exemplo, qual que é o mais curto, deixa eu já olhar. A advertência. A advertência, ela é aplicada em menores casos, portanto, ela tem menos incisos. Você vai fazer um comparativo lado a lado. Abra uma tela aí no seu computador. Claro, se você estiver com essa resolução em aberto, talvez agora, nesse exato momento, fique difícil para você fazer isso. Mas você já abre uma tela, passa uma tabela com 3 divisões, ou se você estiver fazendo no caderno mesmo, passe aí 3 riscos, só para você separar uma da outra. E vamos lá na lousa que eu quero te ensinar uma dica que eu trouxe. Joga lá o slide, pessoal. Vamos ver juntinho como que vai ficar essa questão, então. A advertência por escrito, a suspensão e a cassação do habilitado. Percebem? Então, temos esses 3. O que eu trouxe em vermelho? O que consta em vermelho, gente, lembrando que o inciso 4 e o inciso 6, embora o 4 seja de vermelho, tinha que estar cinza, tá? Me perdoem essa falha. Então, lá na advertência, o inciso 4 e o inciso 6, que é deixar de, coloquem de cinza, pensem que está de cinza. O que você vai fazer aí na sua prova? O inciso 4 e o inciso 6, deixar de, coloca eles de uma cor diferente de todos os outros dessa parte da advertência por escrito. Por que isso, gente? Esses aí, deixar de, ele é encontrado também lá no caso da suspensão. Então, o que pode acontecer? Você não conseguir memorizar. Só que os outros, gente, são única e exclusivamente os verbos da advertência, que são apresentar, registrar, preencher, manter não conformidade e praticar. Todos esses verbos, única e exclusivamente, constam na advertência. Ou seja, você já vai conseguir memorizar que esses únicos casos de vermelho são da advertência. E quando você pegar o deixar de que você vai colocar de outra cor aí, conforme você está fazendo, você vai ver o próximo ação desse verbo, que é o quê? Prover, além de prover, o registrar. Não tem prover na suspensão e não tem registrar na suspensão. Tem deixar de exigir, vamos ver o que mais? Deixar de armazenar, deixar de emitir, deixar de utilizar, de conceder, de manter. Ok. Agora, deixar de prover e deixar de registrar, pessoal, só tem aqui na advertência por escrito. Portanto, você já sabe tudo sobre a advertência. Olha a cassação. A cassação, ela é muito mais fácil, porque você tem que pensar assim, numa algo de manipulação, além de reincidência e irregularidade. Façam isso, façam com a próxima tabela da suspensão, você pinta também de uma forma em que os verbos não se repitam e você vai conseguir memorizar. Mas já sabendo a advertência por escrito, você consegue matar o resto. Conseguiram entender, então, a diferença dessas 3 tabelas, a advertência, da suspensão e da cassação? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem a aula que eu dei para vocês hoje. Aproveitem a técnica da tabela até para conhecimento de maiores concursos que vocês venham fazer. Foi isso, então. Um prazer estar com vocês na aula de hoje. Até mais.